Boa tarde, a graça e a paz. Sexta-feira, nosso encontro marcado de toda sexta, pontualmente ao meio-dia, no meio-dia com a Dani. A live de hoje tem algo de muito especial para mim. Algo que o Senhor vem ministrando na minha vida e eu espero que hoje Ele ministre também na sua. Mas antes da gente começar, vamos ao velho procedimento. Começa a compartilhar essa live com mais pessoas, com todo aquele que, assim como eu e você, precisamos ouvir o rema do Senhor, a palavra revelada. O tema de hoje, ele vai falar, na realidade, ele é um questionamento. Quem é você nessa caminhada com o Senhor? Você já parou para pensar? Quem é você? Eu vou questionar um pouquinho mais. O Novo Testamento, ele está repleto de textos aonde diz: e Jesus era seguido por uma multidão, e Jesus era levado pela multidão, e Jesus era amassado pela multidão, espremido pela multidão. Em todo o Novo Testamento vai falar que uma multidão caminhava ao redor de Jesus. Você já parou para pensar quem eram as pessoas que compunham essa multidão? Ou melhor, vamos pensar um pouquinho mais. Você já parou para pensar que essa multidão existe ainda nos dias de hoje? Multidões que são movidas pela palavra de Jesus? Mas afinal de contas, antes da gente adentrar o tema da live, quem são essas pessoas que seguem a Jesus? Como essa multidão é composta? Essa multidão é eu e você. Essa multidão são as pessoas que sentam ao teu lado na igreja. Essas pessoas são pessoas que você convive todos os dias. Pessoas que você vê de maneira esporádica. Mas dentro dessa multidão, quem é você? A semana toda o Senhor ministrou no meu coração: Daniel, quem é você dentro da multidão que me segue? Você já parou para pensar? Quem é você? Dentro de milhares que seguem a Jesus. Mas antes da gente entrar realmente nessa temática, para quem está entrando agora na live, compartilha com mais pessoas. Para quem depois vai assistir essa live lá no YouTube, compartilha com mais pessoas, para que o evangelho possa ser propagado. Amém? Antes de começarmos também, alô comunidade Restaurados, quero saber, levanta a mão quem é comunidade Restaurados. Hoje temos ministração do Marcos no propósito, no seminário Propósito, amém? Hoje à noite. Alô minha galera que já passou pela turma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 do Manual do Antidivórcio. Levanta a mão aí quem é ex-aluno nosso, tá fazendo, já fez. Cadê o povo de Deus? Eu quero levantar a mão aí. Cadê? Quem é comunidade, quem é aluno, ex-aluno do Manual do Antidivórcio, amém? Quem recorda da live de ontem? De ontem não, da outra sexta. Quem recorda do tema da live da sexta passada? Aonde falamos sobre a esperança. Hoje eu tenho um recado muito... tá queimando dentro do peito, amém? Uma das coisas que nós falamos na semana passada sobre a esperança é: pegue a sua dor, guarde no bolso e olhe a dor de outra pessoa. Quando nós fazemos isso, nós acendemos a esperança dentro de nós. Uma das fontes de manter viva a chama da esperança dentro de nós é olhar para a dor do outro e não só para nós.
Sairmos daquele local da vítima da dor e passamos para um local de a quem esteja precisando, tão quanto ou talvez mais do que eu. E aí eu poder também dar um alívio, um refrigério nessa dor. Quando eu olho para a dor de alguém e guardo a minha, sabe o que o Senhor faz? Ele pega a minha dor e a cura. Por isso, um dos pontos de manter a esperança é: olha a dor de quem te cerca de longe ou de perto. Parece redundante, mas isso, o Senhor vem queimando essa mensagem dentro de mim. E na sexta passada nós falávamos sobre esperança e um dos pontos era esse. De conhecimento da maioria de vocês, que uma grande parte do que é arrecadado nos cursos, nos seminários, nas mentorias particulares, valor, uma parte significativa do valor é colocado de volta para a obra do Senhor. A gente financia um ministério na África que tem resgatado famílias, sarado famílias, trazido famílias de volta à presença do Senhor, famílias que não sabiam que havia um caminho com Cristo. E o Senhor, essa semana, aqueceu meu coração da gente ampliar isso, abrir as fronteiras para mais lugares. E eu comecei a apresentar para o Senhor: Senhor, como é que eu posso fazer isso? Como eu posso abrir fronteiras para mais lugares? O que eu posso fazer além do que eu já faço para que essas fronteiras se abram, para que mais famílias sejam impactadas? Eu disse para vocês, eu terminei o ano que passou e iniciei esse ano dizendo: Senhor, eu quero 5 vezes mais famílias alcançadas por esse ministério do que houve no ano passado. E o Senhor vem cumprindo esse propósito dele comigo e meu com ele. Mas agora se acendeu em mim, eu quero abrir mais fronteiras, parar de olhar só os meus problemas e olhar para mais problemas que diretamente não são meus. E o Senhor ministrou algo no meu coração. Na segunda-feira haverá uma live aqui no canal com a Nathalie e o Marcos, que são os pastores que estão na África, cujas inscrições de vocês, isso é fruto de você também. É um fruto que você, até sem nem saber, a princípio, pegou um pouco daquilo que está te doendo e colocou uma semente em outras dores para fazer frutificar frutos de justiça. E a gente vai ter uma live para falar desse trabalho lá. Mas sem mais palavras, o que eu quero dizer para vocês? Essa semana eu estudei, eu tô fazendo teologia, e eu estava estudando sobre os dons e estudando sobre a oração. E eu fiz uma enquete e perguntei: você sabe orar? Parece algo tão corriqueiro, tão diário. Você sabe orar? E para minha surpresa, o placar foi ficando acirrado. Primeiro sim, 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 depois ficou sim, não, sim, não, sim, não. E eu me deparei com uma realidade que eu confesso que me assustou. Quando a enquete finalizou, às 24 horas, 51% das pessoas disseram que não sabiam orar. E os votantes chegaram a 1.200. Gente, orar é o princípio de vencermos as nossas dores. Orar é o princípio do relacionamento. E eu quero dizer para vocês que o que o Senhor tem me levantado e eu tenho me apresentado para Deus faz com que eu seja algo novo nessa terra, que tu possas usar a minha vida em algo novo para edificar outras vidas. Pois bem,
vamos abrir uma turma de oração. E todo o valor arrecadado dessa turma vai ser 100% revestido para o alcance de famílias que vivem em situações de extrema pobreza. É uma semente que eu e você vamos plantar. O valor dessas ministrações serão 30 dias. Não tem o meu trabalho, não tem o trabalho da Renata, não tem nenhum custo, nada. Vai custar menos de R$100 e todo o valor arrecadado será revestido. Serão ministrações ao vivo comigo. O Senhor está ardendo esse projeto no meu coração e eu espero que você possa ser alguém que vai lançar essa semente. E depois você colha a semente de pegar um pouquinho da tua dor e entregar para outras dores, para quem hoje não tem, talvez nesse momento, um prato de comida. Mas eu sei que o Senhor vai mover os corações. Eu não quero que você se sinta constrangido, amém? Não é sobre isso. Eu quero que você se sinta motivado a semear, a fazer crescer dentro de você a chama da esperança, de pegar um pouquinho da tua dor e entregar. Serão 30 dias falando sobre dons do Espírito, sobre oração, sobre frutos do Espírito Santo, sobre jejum, sobre batalha. 30 dias para aprender a ouvir a voz do nosso comandante. Ninguém vai para a guerra se não conhece a voz do seu general. Por que no Novo Testamento, discípulos judeus começaram a entrar em batalha espiritual e chegou uma hora que eles apanharam dos demônios? Os demônios olharam para eles e disseram assim: Paulo, eu sei quem é, Jesus também. Quem são vocês? E deram a coça. Por quê? Porque não conheciam a voz do seu comandante. Ninguém que vá para a guerra e não conheça a voz de Deus tem como vencer a batalha. Isso passa por relacionamento. Da mesma forma que Deus ministrou na minha vida para eu aprender a me relacionar com Ele de maneira íntima, eu quero que vocês aprendam. E quando você aprender a se relacionar com Deus de maneira íntima, dando a primazia de tudo que você tem para Ele, principalmente a do teu tempo e da tua disponibilidade. Hoje o que nos custa mais não é dinheiro, o que nos custa mais é tempo e disponibilidade. Essa é a moeda desse século, o tempo. E a única coisa que nós não damos ao Senhor é o nosso tempo, nem a primazia dele. Mas segunda-feira nós vamos falar melhor a respeito. Vamos embora botar fogo nessa seara e falar quem é você na caminhada com Jesus. Para quem está entrando agora na live, o tema de hoje é: quem é você nessa caminhada com Jesus? Quem é você? Eu disse quando a live abriu que o Novo Testamento está regado de textos onde dizem: e Jesus era seguido por uma multidão, Jesus era esmagado por uma multidão andava atrás de Jesus. Uma multidão é composta por quem? Por o quê? Uma multidão é composta por pessoas. Quem são essas pessoas que compunham essa multidão? Essa multidão que existe ainda nos dias de hoje. Essa multidão que é formada por mim e por você. Se eu perguntar para você, quem é você na multidão que segue a Cristo? Você saberia me dizer? Basicamente, há 4 grandes grupos na multidão que segue a Cristo. Você sabe quais são? Escreve aí, sim ou não? Que grupos compunham a multidão que seguem a Cristo, que seguiam no tempo dele, que seguem ainda hoje? Quem é você nessa multidão?
Escreve aí, sim ou não, eu sei quem eu sou. Ou você não tem a menor ideia de quem você é. Você sabe quem é você dentro de 4 grandes grupos que seguem a Jesus, da multidão que segue a Jesus até os dias de hoje. A multidão que seguia lá no tempo em que Jesus esteve fisicamente na terra, e da multidão que segue ainda hoje. Quem é você? Em meio a essa multidão. Vamos lá. Os 4 grandes grupos de pessoas que seguem a Jesus, seguiam no tempo dele e seguem ainda hoje, são divididos entre curiosos, amigos do Evangelho, interesseiros e aqueles que tinham fé que Jesus era o Filho de Deus. Eu quero que você faça essa reflexão, você e Deus. Quem é você nesses grupos? Você é o curioso? Você é o amigo do Evangelho? Você é interesseiro? Ou você é aquele que acredita piamente? A tua fé é inabalável, porque você tem a convicção que Jesus é o Filho de Deus. Você consegue entender a profundidade desse entendimento? Antes que você responda esse questionamento, eu vou descrever para você quais as características de cada um desses grupos. O primeiro grupo, ele é formado dos curiosos. Os curiosos seguiam e seguem Jesus até hoje para ter o que conversar. Para ver Jesus fazer milagre. Para um clube social. Para saber se ele era um falso profeta, se está enganando o povo. Os curiosos, eles enchiam as portas das casas onde Jesus ficava hospedado. Os curiosos ainda hoje enchem as igrejas onde se fala de Jesus. Deixa eu te dizer uma verdade. Nem todo curioso é um fofoqueiro, mas todo fofoqueiro é um curioso. É uma espécie de regra, tá? E os curiosos do tempo de Jesus na terra e os curiosos dos dias de hoje queriam ver o embate. Estavam ali para enxergar o milagre, estavam ali para ver o movimento. Ah, ele faz milagre? Que legal! Olha, faz mesmo. Mas era só. Era só. Dentro do grupo dos curiosos estão aqueles que leem Jesus em ações humanas. Vai dar ruim. E aí, quando leem Jesus em ações humanas, dizem que Jesus não é nada disso. Não é tudo isso que falam, não. A palavra vai falar em Lucas 19, versículos do 1 ao 10, assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Ele era um chefe dos publicanos e era muito rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era pequena a sua estatura. E correndo diante, subiu em uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chega àquele lugar, olhando para cima, viu-se Zaqueu e disse: desce depressa, porque hoje me convém ir à tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isso, murmuravam entre si, dizendo que ele iria se hospedar na casa de um pecador.
Quantas vezes você leu Jesus através de uma pessoa e não através do Senhor? O padre é safado, o pastor não é safado. Desculpa a expressão bem... A irmã não vale nada. Eu não sei que Cristo é esse. Mas Cristo mesmo não consegue alcançar o grupo dos curiosos. Zaqueu entra nesse contexto como alguém que está curioso. Ouviu falar que Jesus operava sinais, maravilhas, prodígios, milagres, e ele queria ver quem é. A palavra não diz que Zaqueu queria o renovo de Deus. Ele queria saber quem era aquele que estava fazendo tudo aquilo e que faz ainda hoje. E o Senhor diz: ei, provém que eu vá para a tua casa. E naquele dia há salvação, há arrependimento, há nascer de novo dentro da casa de Zaqueu. Ele conserta suas veredas, ele devolve tudo aquilo que ele pegou não sendo lícito, cobrando impostos de maneira indevida. Se você está no grupo dos curiosos, você pode ser Zaqueu e o Senhor consertar as tuas veredas. Ou você pode ser o restante da multidão. Qual é a tua decisão? O restante da multidão que apedrejou a escolha de Jesus. Segundo grupo, os amigos do Evangelho. Talvez você pense assim: pô, esse grupo é legal, né? Amigos do Evangelho, muito legal. Esse grupo é o que mais sobreviveu aos tempos e ainda hoje acompanha as igrejas também. Formado por pessoas que gostam de ouvir a pregação de Jesus. Se sentam, ouvem. No tempo de Jesus se sentavam sobre a relva para ouvir o sermão do monte. Gostavam da palavra de paz que Jesus transmitia, mas nunca creram nela. Ficavam só na periferia da bênção, esquecendo-se que Deus é amor e justiça, amor e justiça, amor e justiça. Era o grupo do quase que creram em Jesus, quase que foram abençoados, quase que foram salvos. É o grupo que hoje habita as igrejas e, se houver o arrebatamento, vai ficar sentado no banco para passar pelas dores. É o grupo que vive na realidade vive em dois extremos. Ou a palavra é tudo pode, ou a palavra é nada pode. Como se o evangelho estivesse restrito à graça e à lei, à justiça. O evangelho, ele é amor, mas ele é justiça. O evangelho é justiça, mas ele também é amor. Os amigos do evangelho desejam apenas ouvir o evangelho do amor, mas esquecem do evangelho da justiça. Os amigos do evangelho vivem apenas o evangelho da justiça e esquecem que há também o evangelho do amor. Entenda algo hoje, vindo da parte de Deus, e que isso possa queimar no teu coração. O Senhor vem buscar a noiva, que é a igreja. Ele não vem buscar uma noiva emocionada e nem uma noiva morta. Ele vem buscar uma noiva avivada, que ouve a mensagem de amor e de justiça e a pratica. Não fica na utopia. O verdadeiro evangelho faz em nós o novo nascimento. Eu morro para o mundo e nasço para Cristo. Em tudo na minha vida precisa ser mudado. A minha boca, os meus hábitos, o meu pensamento precisa ser transformado por esse evangelho. O meu coração. As pessoas desejam serem curadas, mas eu não perdoo. Mas que conversa é essa? Eu vou perdoar para ser curada? Não, não existe não.
Quero ser curada. O evangelho da graça diz que eu sou curada. Mas a pessoa não consegue perdoar. Mas a pessoa não consegue pegar a sua dor e colocar no bolsinho. E dizer, agora eu vou cuidar da dor de alguém. Porque enquanto eu cuido da dor de alguém, Deus cuida da minha dor. Essa pessoa não consegue ter uma postura humilde. Quer sempre ser o dono da razão. Ou a vítima absoluta. São dois extremos nefastos. Era assim e é ainda assim o grupo na multidão que se denomina amigos do evangelho. Pessoas que lotam as igrejas, porém não são comprometidas com Cristo. Pessoas mornas na fé, pessoas que acreditam em que milagres acontecem somente para alguns, mas não para eles. Pessoas que vivem uma fé emocionada ou uma fé morta. Será se você faz parte dos amigos do evangelho? O terceiro grupo, vai ser formado pelos interesseiros. E infelizmente também é o maior grupo. Buscam a Jesus apenas de pires na mão para obter o milagre, para serem abençoados, para serem curados, ou simplesmente para comer pão e peixe de graça. Verdade dura, né? A maioria de nós acessa Cristo normalmente pelos interesseiros. E quando eu estava lendo isso, gente, eu pedi perdão para o Senhor. Quando eu estava estudando sobre isso, eu disse, me perdoa se eu fui até a Ti pelo interesse. Me perdoa, Senhor. Tudo que eu preciso, todo o milagre que eu necessito, ele não é a causa, ele é a consequência da construção de um relacionamento contigo. Pessoas que dizem, eu estou desesperada, e estão. É um tal de me ajuda. Gente, me não, tá? É me ajuda, M-E. Me não é índio, me não fala me. Mas brincadeiras à parte, sobre a conjunção verbal correta, antes do me ajuda, Senhor, eu quero conhecer mais de Ti. Senhor, eu quero me entregar mais para Ti. Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Senhor, eu quero a Tua presença, porque nada é mais importante do que saber que eu tenho o Teu colo. Saber que não importa se eu estou vivendo a fartura ou a escassez, é a Tua presença que me toca, é a Tua presença que transforma a minha vida, é a Tua presença que sara, que cura, que liberta, que modifica o que eu estou vivendo. Mas eu sempre quero, Senhor, me dá, Senhor, me dá, Senhor, me dá, Senhor, me dá, mas eu nunca dou. Eu não dou o meu tempo, eu não dou a minha adoração, eu não dou. Eu quero o milagre de alguém que eu não conheço, que eu simplesmente não sei quem é. Alguém que eu ouço falar, que faz milagres e maravilhas, mas eu não me dou o trabalho de conhecer. Eu sequer abro minha Bíblia. De manhã, quando eu acordo, eu sequer digo bom dia, Senhor. Tu me deu a vida mais um dia. Infelizmente, o terceiro grupo é o maior grupo, que é o dos interesseiros. E aí depois dizer assim, eu não suporto mais, mas como se você simplesmente não conhece aquele que opera o milagre? Como é que você quer receber algo de alguém que você não conhece? Você narrou
por pessoas que você não conhece. Isso pode até acontecer, mas não é o natural. Então por que você acha que Deus tem que simplesmente abrir a caixinha do milagre e te abençoar quando você sequer dá a primazia do teu tempo para Ele? Sequer. Nem a primazia do teu tempo você dá. Você não dá. Eu não tô falando de algo que eu não viva. Vocês acham que todo dia eu tô motivada? Vamos lá, Jesus. Não. Deixa eu falar algo pra você. A nossa carne nunca vai estar motivada. Mas que tem que prevalecer é o Espírito. Se eu for esperar da minha carne para acordar de manhã, fazer o devocional, aprender da palavra, estudar, me formar em teologia, buscar, adorar, você acha que eu vou querer? De verdade. A minha carne vai dizer, você tá cansada, vai dormir. Zapeia aí o Netflix. É isso que a nossa carne vai dizer e a gente acha milhões de desculpas. Tô cansada, trabalhei muito, fiz muito. É mentira. Quem quer faz, quem não quer dá uma desculpa. E de desculpa somos bons. Dentro do grupo dos interesseiros habitam os ingratos, que após o milagre viram as costas e se esquecem por completo de Jesus. Sabe o que eu faço com cada família que é restaurada, gente? Cada um que passou pelo processo, cada um que se inscreveu no manual do antidivórcio, que traz a notícia que o novo do Senhor chegou sobre a sua vida, ou seguidores aqui da página, quando disse assim, Dani, muito obrigado. No momento de escuridão, Deus te enviou e a luz se adentrou na minha vida. Primeira coisa que eu digo, não saia da presença. Não vire as costas para Jesus. Porque o levante agora que vai começar. Esteja firme, alicerçado na rocha. Lembre-se todos os dias do milagre que está acontecendo. Todos os dias. Não sai de perto. Adora mais, louva mais, jejua mais, busca mais, aprende mais, lê mais. Não esquece quem é que está operando. Porque a palavra vai dizer que quando o Senhor liberta, é como se Ele arrumasse e limpasse uma casa. E essa casa precisa estar cheia. Cheia do quê, Dani? Cheia da presença do Espírito Santo. Aí o que a pessoa faz? Marido volta pra casa, esposa volta pra casa. A vida tá ganha. Jesus? Tudo der, né? Tudo der. E aí a palavra vai dizer o quê? Que Satanás volta, vê a casa, vê que ela tá vazia. E quando ela tá vazia, ele adentra nela com 7 demônios mais poderosos. Aí você diz, Jesus me esqueceu. Não, quem esqueceu de Jesus foi você. Que se afastou dele. Porque você tá no grupo do interesseiro. Pior, do interesseiro ingrato. Olha o que a palavra vai falar sobre o grupo dos interesseiros. Em Lucas 17, capítulo 17, versículos do 11 ao 19, vai narrar sobre a história dos 10 leprosos, que são curados por Jesus. Só que somente um volta para agradecer. 10 são curados, um volta para agradecer, e o que voltou era descrente. Tem gente no mundo que não conhece Jesus que tem um coração mais grato do que o teu e o meu. Infelizmente, parte de nós faz parte do grupo dos ingratos. Eu já estive nele. Todos os dias, eu e você, por mais que a batalha esteja difícil, eu e você temos motivos suficientes para agradecer ao Senhor. Por último, o quarto grupo
O grupo que, infelizmente, é o menor grupo. Naquela multidão que seguia Jesus e segue ainda hoje, o quarto grupo é o menor. São aqueles que possuem a fé que Jesus é o Senhor. O grupo que cria todo dia uma atmosfera íntima sua com Jesus. O grupo que crê todos os dias em seu coração que Jesus é Deus, que Ele é o Messias, que Ele faz o impossível acontecer. O grupo que mantém a sua vida alinhada à palavra. O grupo que mergulha na palavra para conhecer intimamente aquele que opera um milagre nas nossas vidas. O grupo que se rende ao Senhor e não condiciona estar com Cristo a receber milagres. É esse grupo que é profundamente abençoado. É esse grupo que recebe todos os milagres contidos em todas as promessas. É esse grupo que compunha os irmãos de Betânia, Lázaro, Marta e Maria. É esse grupo que continha a mulher cananeia, é esse grupo que tinha a samaritana, é esse grupo que tinha o centurião romano, é esse grupo que tinha Jairo, um dos principais da sinagoga, é esse grupo que continha José de Arimateia e Nicodemos, é esse grupo que continha Zaqueu, é esse grupo que continha a mulher do fluxo de sangue. É esse grupo que continha os cegos que voltaram a enxergar, é esse grupo cujo paralítico teve os seus amigos que desceram ele do telhado. Agora eu te faço uma pergunta. Resta uma pergunta. Qual grupo você pertence nesse momento? Seja honesto. Vá para os pés de Jesus e diga assim: Senhor, me perdoa. Me perdoa se eu sou só um curioso, uma curiosa. Me perdoa se eu sou um amigo do Evangelho. Me perdoa se eu sou um interesseiro. Me perdoa. E me transforma, Senhor, no grupo que acredita fielmente que Tu és o Senhor. E quando eu acredito fielmente que Cristo é o Senhor da minha vida, eu vou aprender o que é me relacionar de maneira íntima com Ele. Para que eu possa ser a mulher cananeia, a samaritana, o centurião romano, Jairo, José de Arimateia, Nicodemos, Zaqueu, a mulher do fluxo de sangue, os cegos que voltaram a enxergar, os leprosos que foram limpos e curados, o paralítico. Para que eu possa ser como os irmãos de Betânia, Lázaro, Marta e Maria. Para que eu possa ser como João e tenha a liberdade de me deitar no colo de Jesus. Para que eu possa ser como Pedro e eu possa andar sobre as águas que são os meus problemas. O que está faltando? Foi dentro desse contexto que o Senhor ministrou no meu coração. Se 51% das pessoas não sabem orar, elas não sabem se relacionar com Deus. Se 51% das pessoas não sabem nem quantos dons do Espírito existem, elas não sabem se relacionar com Deus. Se as pessoas não exercem a gratidão, se pessoas não colocam a sua dor no bolso e olham por outras dores, elas não conseguem se relacionar com Deus. E quando nós não conseguimos nos relacionar com Deus, sabe o que acontece? Eu não recebo os milagres. E aí eu digo, eu tô orando, mas nada acontece. Mas você está batendo numa porta que você não conhece o dono.
Você precisa ser conhecido por Ele. Você precisa sair do lugar de criatura e ir para o lugar de filho. A herança, os milagres, as provisões são para os filhos. Se hoje você é criatura, saia desse lugar e vá para o lugar de filho. Deus tem uma história extraordinária pela tua vida, mas há algo que Ele não pode fazer por você, a tua parte. A tua parte, a minha parte, Ele não pode fazer nem por mim, nem por você. E a nossa parte é a verdadeira adoração. A nossa parte é a comunhão íntima. A nossa parte é conhecer a voz do meu comandante. A nossa parte é adorá-lo, é buscá-lo em oração contínua, é aprender a palavra dele. Essa é a nossa parte. Neguinho tá querendo milagre, não dá nem bom dia para Jesus. Não sabe. Não conhece as advertências, não conhece as promessas, não consulta o Senhor. Faz um monte de lambança. E aí depois diz, Deus me esqueceu. Deus não te esqueceu. Você que tomou posições que Ele não mandou você tomar. Quer ver um exemplo? Vou dar entrada no divórcio. Não aguento mais essa situação. Eu não vou ficar vivendo isso. Eu tô sofrendo muito. Eu vou dar entrada no divórcio. Ok. Tá bom. Aí eu te pergunto, você já foi consultar o Senhor a respeito dessa decisão? Você já pediu orientação para Deus? Você já apresentou em oração? Você tirou uma semana de clamor para receber o Espírito Santo dele, para que a direção do Senhor te conduza? Eu mesmo vou responder, não. Entrou no mau negócio. Deus, como é que tu permitiu que eu fosse enganado? Deus deve olhar para nós e dizer assim, meu filho, você não pediu a minha opinião. Você não orou. Você não buscou saber o que eu ia responder para você. Não foi eu que permiti nada. Você que buscou esse buraco. Eu dei só 2 exemplos. Mas isso vale para qualquer área da nossa vida. Eu não fecho negócio, eu não mudo de emprego, eu não mudo de cidade, eu não dou entrada no divórcio, eu não tenho outro filho, eu não tomo nenhuma decisão que vá mudar a minha vida de maneira circunstancial, sem antes botar o meu joelho no chão e dizer, fala comigo, Senhor. Eu só vou tomar uma posição quando eu ouvir a tua voz de maneira muito clara. Eu tenho o exemplo de Moisés, que ele diz para o Senhor, ok, eu tiro esse povo do Egito, assim como tu estás me pedindo, mas algo eu te peço. Não me faz sair desse lugar se a tua presença não estiver comigo. Você toma decisões sem perguntar se a presença de Deus vai estar contigo. E depois você diz que Deus te abandonou e que você não suporta mais. Você está vivendo as escolhas que você fez. Você está colhendo os frutos que plantou. Hoje eu te faço um convite. Se você ainda não aprendeu a ouvir a voz do teu general, do teu comandante de guerra, se você ainda não aprendeu a como buscá-lo em oração e conhecimento da palavra, hoje eu te convido a fazer parte desse projeto que é para abençoar outras famílias. Segunda-feira vai ter uma live com o pessoal da África e não é só eles que essa semente vai germinar. O que vai arrecadar, Jesus está cuidando. Ele não precisa do teu dinheiro. Mas o que você vai aprender, isso depende de você, para que você possa sair do lugar aonde você veio para Cristo pela curiosidade, para ser amigo do Evangelho ou interesseiro, e passe a ser aquele que acredita de todo o coração e em fé que Cristo é o Senhor da tua vida.
É hora de plantar algo novo, para que uma colheita nova chegue e cesse a colheita de tudo de errado que você plantou. Deus está batendo na porta. Ele não nos criou para viver a escassez. Aos filhos Ele deu a abundância. Mas eu só me torno filho com uma decisão. É necessário a sua parte. Toma a tua parte. Deixa o céu descer em teu favor. Eu espero que, assim como eu, porque toda palavra passa primeiro por mim, o cajado vem em mim, tá? É tuf na minha cabeça. Eu não tô falando daquilo que eu não passo, daquilo que eu não vivo, daquilo que eu não sinto, daquilo que a experiência não passou primeiro por mim. É muito fácil falar daquilo que você não conhece. Mas edificante é você falar daquilo que você conhece. Que essa palavra possa ferver dentro de você como ela ferveu dentro de mim. Que ela queime como brasa viva do Espírito Santo de Deus dentro de você. Passa o final de semana pensando nisso. Sai dos outros 3 grupos e vai pro grupo. O grupo que está a mulher cananeia, a samaritana, o centurião, os irmãos de Betânia, o paralítico, a mulher do fluxo de sangue. É nesse grupo que você se torna filho e é nesse grupo que o milagre é entregue, amém? Uma sexta-feira abençoada, um final de semana abençoado. Final de semana, um recado do Espírito Santo para a vida de vocês. Final de semana é dia de cuidar da sua casa. Final de semana é dia de você zelar pela tua família, por aquilo que Deus deu para você. O primeiro ministério que o Senhor entrega para mim e para você é o teu lar. Vai cuidar do teu lar. Eu não tenho... Tem sim. Sabe por quê? A palavra vai falar em 1 Timóteo que aquele que não cuida do seu lar, da sua família, primeiro é como um descrente. Se o teu cônjuge não tá em casa, não tem nada não, põe o prato dele lá. Mas Dona, ele não tá em casa, que doidice é essa? Não é doidice não. Olha para aquele lugar que momentaneamente está vazio e diz: Senhor, eu estou profetizando nessa terra que esse lugar é ocupado pelo meu marido, pela minha esposa. Arrume a melhor mesa que você tiver para os teus filhos. Acordou, arruma a cama bagunçada, vida bagunçada. Dê a primazia do tempo para os que estão dentro da sua casa. Teu primeiro ministério é o teu lar. Exerça ele. Sabe por quê? Se você hoje não exerce nem esse ministério, como é que ele pode te dar o milagre? Arrume com certas arestas, tá bem? Fiquem com Deus.